Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar hoje da palavra do Senhor mais uma vez. E a palavra se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo de número 8. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Queridos irmãos, eu quero dar um tópico acerca desse assunto que eu acabei de ler, Romanos capítulo 13, do 8 ao 14, cumprindo a lei de Deus na nova aliança. Isso é possível? O cumprimento da lei na nova aliança? A palavra do Senhor diz da seguinte maneira, que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Basicamente, meus irmãos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se resume exclusivamente no amor. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E da mesma forma como Deus nos amou, não levando em conta o nosso tempo de ignorância e de pecado passado, Deus pede agora para que nós, eu e você, tende compaixão um pelos outros sobre os pecados praticados e muitas coisas mais, meus irmãos, porque todo ser humano é falho. Adão e Eva, no paraíso, acabou caindo no pecado, desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido. Eva foi enganada pela serpente, comeu do fruto, do qual o Senhor tinha proibido, entregou a seu marido Adão, e este, como diz a palavra de Deus, também comeu do fruto. Ambos os olhos foram abertos e desobedeceram às leis de Deus. A palavra do Senhor diz que o pecado passou de um homem para toda a humanidade, e por outro homem, Jesus Cristo, ele pagou o preço, e esse preço foi preço de sangue para o resgate de toda a humanidade. Meus queridos, o Senhor Jesus, na sua santa palavra, ele nos ensina que hoje, na nova aliança, é possível sim cumprir a lei, realizar os desejos de Deus para que o ser humano seja alcançado pela fé. Aleluias, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor,
com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quem ama um ao outro está cumprindo a lei de Deus, porque a lei de Deus se resume no amor. Assim como Deus nos amou desde o princípio, nós temos que amar ao nosso próximo da mesma maneira, não levando em conta as deficiências, os pecados, as transgressões do nosso irmão. Por quê? Porque Deus pagou um preço muito maior. Qual a dificuldade de perdoarmos o nosso próximo, nosso irmão, nosso cônjuge, em relação ao que Cristo fez por cada um de nós? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você irá prejudicar-se a si mesmo, estará batendo com o martelo nos seus dedos, bater a cabeça numa parede. Você não vai se prejudicar, você não vai se retalhar, se prejudicar. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos que ser sinceros um com os outros. Aleluias! Fazer o bem, praticar boas obras, para que Deus veja isso como um incenso suave, como bom testemunho diante dele, diante dos anjos e diante de todas as pessoas que presenciam o nosso modo de vida. Louvado seja Deus! O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Louvado seja Deus! Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja Deus! Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, por essa palavra de Deus abençoada, que possamos estar hoje, meus irmãos, mediante a nossa fé, honrando a Cristo, amando o nosso próximo, os nossos amigos, os nossos semelhantes, dia após dia, para que possamos ser testemunhos diante de Deus, testemunhar Cristo e ser honrados. Louvado seja Deus, com as nossas atitudes e com o nosso testemunho de vida. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de compartilhar da palavra do Senhor, em nome de Jesus.